Só tenho a dizer domo arigato, né? Muito obrigado. Rádio Vibastê, rever você, prazer rever você. Irmãos amados, a paz do Senhor, é uma alegria imensa. Eu estava ali no gabinete compartilhando com o apóstolo Paulo acerca, né, das nossas experiências missionárias há 17 anos atrás, né? Onde Deus nos permitiu locar um patinco ali em Minokamushi, na província de Gifu, e até foi interessante, né? E teve repórter japonês que achou estranho um bukushi, né, um pastor, locar um patinco, né, algo extraordinário. Até foi lá nos entrevistar. E ali começamos um projeto de limpeza, de arrumação. Eu estava sorrindo com nosso amado apóstolo Paulo, que estavam limpando o patinco e ele começou a queimar, fez uma pilha de madeira lá, né, amados? O fogo cresceu muito, chamaram o bombeiro, tudo. Aí ele usou uma estratégia, pegou umas coxas de frango, alguma coisa lá. Eu estou fazendo um barbecue aqui, estou fazendo um churrasco. Então são experiências maravilhosas do campo missionário, né? Onde nós louvamos a Deus. E quero nessa manhã maravilhosa deixar uma reflexão bíblica para a amada igreja na carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, capítulo de número 3, versículo de número 9. E Paulo escreve aos irmãos da cidade da Galácia, ou carta aos Gálatas, capítulo 3, versos 9. Aí nosso amado apóstolo Paulo menciona, né, que a gente não mudou, né? O cristão não muda, né? Aleluia. Ainda mais quando eu falo para os irmãos, que tem irmãos que acham que ser crente e ser santo é andar com a cara emburrada, com a cara fechada, né? Com cara de coronel, com cara de que chupou limão. Não, isso não é santidade. É porque Paulo, o nosso amado Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 15, fala que um rosto alegre aformoseia o rosto, mas um coração triste abate o semblante. Então é até importante na área da psicologia. O irmão chegou no culto, viu outro irmão com a cara de quem está chupando limão, com a cara de delegado, com a cara abatido, vai lá dar um abraço nele. Às vezes um abraço fala muito mais alto do que várias palavras. Mas quando a pessoa está sorrindo, o coração está alegre. E até agora, não sei se os amados sabem, na China e na Inglaterra estão fazendo a terapia do riso, onde eles se reúnem em praças e começam a sorrir sem motivo nenhum. Só porque os cientistas descobriram que quem sorrir muito exercita toda a musculatura facial e os pés de galinha e as rugas não chegam tão cedo no nosso rosto, né? Então dá um sorriso para o teu irmão aí, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que por eu exercitar isso, né? Parece que estou novinho ainda, né? Mas os anos estão passando. Então, meus amados, quero deixar essa breve reflexão da palavra do Senhor na carta que Paulo escreve aos irmãos da Galácia, capítulo de número 3, apenas um versículo de número 9, que Paulo nos fala assim: os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Então quero apenas deixar essa reflexão para os amados, nesse versículo 9, que Paulo fala para os irmãos da Galácia: os que são da fé são benditos como o crente Abraão. A palavra bendito quer dizer feliz, ou no superlativo, mais do que feliz. Porque nós, como cristãos, somos convidados a andarmos pela fé. E quando começamos a andar pela fé, nós começamos a ter vitória na nossa vida. Porque João disse na sua primeira carta
capítulo 4 e versículo 5, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós somos convidados a exercitar a fé, porque Paulo descreve que se nós formos como andarmos pela fé, seremos benditos como crente Abraão. E os irmãos sabem muito bem a história de Abraão, que ele se converte com 75 anos de idade. Livro de Gênesis, capítulo 12, nos relata que Deus o chama para sair da sua terra, para sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor haveria de lhe mostrar. E a Bíblia diz que Abraão creu, Gênesis 12, e quando ele sai de Ur dos Caldeus, ali sai com a sua esposa Sarai, que na verdade o nome de Abraão inicialmente era Abrão, e o nome da sua mulher era Sarai, que Abrão significa pai exaltado e Sarai significa contenciosa. E a Bíblia descreve que quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele começa a caminhar pela fé, e caminhando pela fé, o seu sobrinho Ló também sai naquela caravana, e a Bíblia descreve no capítulo 13 de Gênesis, que Abraão, por andar pela fé, Deus o fez prosperar. Deus o fez se tornar um homem próspero. Diga para o teu irmão, meu irmão, ande pela fé, que você vai ver Deus lhe fazer prosperar. É importante andarmos e aprendermos que quando andamos por fé, nós passamos a crer que o nosso Deus vai nos levar a ser o povo mais feliz dessa terra. Aonde a Bíblia nos relata que a palavra fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então, quando eu ando pela fé, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Foi igual ocorreu no interior do Brasil, no Nordeste do Brasil. Um pastor lá no interior do Nordeste, onde temos uma filial lá perto, no Piauí, que lá fica 8 a 9 meses sem chover. E o pastor falou para os irmãos, irmãos, vamos subir hoje ao monte para orarmos, para Deus fazer chover nessa cidade? E os irmãos, amém. O pastor disse, 10 horas, vou estar em tal local para subirmos ao monte. E assim foi marcado, deu 10 horas, o pastor chegou, os irmãos começaram a chegar. E de repente chega uma jovem, igual essa jovem que deu a palavra aqui, né, para cheia de fé, né, amada? E chegou lá com um guarda-chuva na mão. E o pastor falou, olha jovem, para que esse guarda-chuva? Ela, pastor, nós não vamos orar para chover? Então para que eu vou me molhar? Então estou guarda-chuva, isso é fé. Fé é você ter certeza que você vai receber antes de ver. Por isso que Paulo nos aconselha que nós não somos daquele que andamos por vista, mas andamos pela fé. Então a fé nos leva a ter a certeza de que Deus vai agir na nossa vida. Então a Bíblia nos relata que Deus ele criou esse mundo das coisas que não existiam. Por isso que o cristão que tem intimidade com o seu Deus, ele não se abala, ele passa a ter uma fé tão inabalável que ele tem certeza que Deus pode trazer o que nós precisamos do nada, trazendo existência. Porque quando lemos a Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, no original hebraico é Bará, Bereshit, Bará, Elohim, Hashimais, no original hebraico. E o verbo Bará, no hebraico, deriva para o nosso verbo português criar, que no original hebraico, criar significa trazer tudo do nada. Deus apenas com a sua palavra disse, haja luz, a luz veio à existência. Haja porção seca, veio à existência. Haja os luminares, veio à existência apenas com o seu haja. Nos ensinando que nós temos um Deus no céu, que ele é tão grande, né? Que o próprio rei Davi chegou a dizer no Salmo 86, versículo 10, Senhor, tu é tão grande
e tu operas maravilhas. Porque Davi compreendia que o Deus que nós adoramos é um Deus tão grande, que Davi entendia que Deus era altamente capaz para atender o seu povo em todas as necessidades da sua vida. Eu costumo ensinar na igreja que tem irmãos que acham que Deus é um velhinho, né? Está tão de cabelo branquinho no céu, sentado no seu trono com a bengala na mão, que não pode mais socorrer ele aqui na terra. Quem tem esse conceito de Deus está equivocado, porque a Bíblia diz que Deus, ele não sofre variações. A Bíblia diz, lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 13, quando Deus mandou Moisés ir para o Egito, Moisés começou a titubear, eu não sei falar, eu sou um homem de lábio, de boca pesada, e Deus chamou a atenção de Moisés e falou: Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? Não foi eu? Então obedeça, Moisés. Você será por Deus e o seu irmão Arão será profeta. Ele tem aí a oratória, tem aí o dom de pregar, de falar. Eu vou te revelar, você fala para Arão, Arão entrega. E ali Moisés falou: Deus, tudo bem, mas quando eu chegar no Egito e Faraó perguntar qual o nome do Deus que me enviou a ele, o que eu vou dizer, Deus? E lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 13, Deus disse para Moisés: Moisés, diga a Faraó que eu sou o que sou, o eu sou me enviou a vós. E esse título eu sou vem do original hebraico Iravé ou Javé, que é o nome santo de Deus, que os judeus mesmo não sabem a pronúncia correta. Por quê? Era o nome santo de Deus. Eles tinham reverência, eles tinham temor em pronunciar o nome santo de Deus. Tanto é que os maçoritas, meus irmãos, quem eram os maçoritas? Os maçoritas era um grupo de sacerdotes que faziam novas cópias da lei. Quando ficava gasto um pergaminho, um papiro, né? Um rolo da lei ficava gasto, vinham os maçoritas, e os maçoritas começavam a fazer novas cópias do rolo do livro santo, né? Que era escrito em papiro ou em pergaminho. Papiro vinha de uma planta aquática nas margens do rio Nilo, que eles pegavam e faziam tipo papel, né? Que era o papiro, e ali eles cortavam tiras de 25 centímetros de largura por 10 metros de comprimento. E pergaminho era couro de animal curtido, que eles também cortavam tiras de 25 centímetros por 10 metros de comprimento, e ali o maçoreta começava a fazer novas cópias da lei. Quando chegava no nome santo de Deus, Javé ou Iravé, quem não sabe a pronúncia correta, eles não escreviam o nome Iravé. Eles iam, deixava a pena ali, ia até o banheiro, uma sala, trocava a sua roupa, pegavam a roupa limpa que não havia sido usada, botava, pegavam a pena que ainda não havia sido usada para escrever, escrevia o nome Iravé ou Javé, e ali parava, guardava aquela pena, voltava, trocava de roupa, pegava a roupa anterior e retornava para dar sequência aos escritos sagrados. Em tanta reverência que eles tinham ao nome santo de Deus. E esse nome santo de Deus, Javé ou Iravé, no nosso português é o título eu sou, que no original hebraico significa o Deus que não foi criado, o Deus que não foi formado, o Deus que não foi gerado, o Deus que subsiste por si próprio pelos séculos dos séculos, e o Deus imutável da eternidade. Porque a Bíblia diz que o Deus que nós adoramos, Ele é um Deus que Ele tem atributos absolutos somente a Ele. E o primeiro atributo é ser eterno. E eterno para Deus é que Deus não teve princípio e Deus não terá fim de dias. Ele subsiste por si próprio pelo século do século. E Ele é o Deus imutável da eternidade.
Ou seja, ele não muda. O próprio apóstolo São Paulo disse que Deus foi ontem, Deus é hoje e será o mesmo para sempre. Então quem pensa que Deus é um velhinho que está cansado, equivocou-se, porque Deus não pode sofrer variação ou mutações como nós, que nascemos, que crescemos, que como o apóstolo Paulo falou, né? Ele envelheceu, eu fiquei no tempo, né? Que eu brinco lá no nosso ministério, que tem pastor mais novo do que eu e o cabelo está branquinho, né? Eu falo para eles, a natureza não foi nem um pouco generosa com vocês, né? Mas foi comigo, está me conservando, né? Então, amém. Então a Bíblia nos relata que o nosso Deus, que nós o adoramos, ele é esse Deus, primeiro, eterno, e eterno, imutável, não muda. Ele operou ontem, ele operou hoje, ele vai operar amanhã e vai continuar operando para sempre. Então a Bíblia diz que o Deus que adoramos, ele tem 4 atributos absolutos a ele, que só ele tem. Que o primeiro é eterno, o segundo é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele sabe do futuro antes que aconteça, e ele é onipotente. Onipotente vem do hebraico El Shaddai, e El Shaddai quer dizer o Deus Todo-Poderoso, e esse título El Shaddai deriva de um verbo da raiz hebraica Shaddad, que significa vencer ou destruir, demonstrando que o nosso Deus, ele é um vencedor e um destruidor, mas nunca perdeu uma batalha. Ele é todo poderoso. Às vezes eu brinco com os irmãos na igreja, que às vezes chega irmão preocupado, bispo, ore por mim, que fizeram macumba para mim, botaram o meu nome na boca do sapo. Eu falo, pobre do sapo, né, que vai morrer, porque a Bíblia diz que sobre a vida do cristão não pode chegar encantamento, maldição não pode nos atingir. Isaías 54, versículo 17, nenhuma ferramenta forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque é esta herança que procede do Senhor para os seus servos. Então diga para o teu irmão, meu irmão, você é mais do que abençoado. Então a Bíblia nos relata que o Deus que nós adoramos, ele é esse Deus todo-poderoso, nunca perdeu uma batalha. Então nós não podemos temer. Precisamos exercitar a fé nesse Deus, que ele é tão poderoso, meus amados, que ele traz tudo do nada, né? A Bíblia diz, quando Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden, Adão foi formado psicologicamente perfeito, né? Que a Bíblia diz que Adão colocou nome em todos os animais existentes e chamou cada animal pelo seu nome. Então, vocês vão ver a quantidade de animal que há na nossa natureza, né? E Adão chamava cada um pelo seu nome. Os irmãos, imaginem o cabeção que Adão tinha, né? Era muito inteligente. Tanto é que hoje, após a queda, reduziu a capacidade do homem. Os cientistas modernos dizem, alguns, que o homem de hoje só tem 5% do seu QI e outros acreditam que é 30%. Mas, irmãos, imagine o que o homem já faz com essa porcentagem. Agora imagine com 100%. O que o homem não faria? E a Bíblia descreve que Adão foi feito ali psicologicamente perfeito, fisicamente perfeito. Deus colocou no Jardim do Éden, mas a Bíblia diz que Deus olhou para Adão e viu que Adão estava se sentindo só. Nem Adão sabia o que estava fazendo ele se sentir solitário. Mas a Bíblia diz que quando nós oramos e cremos no nosso Deus, antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós precisamos. E a Bíblia diz que Deus logo olhou para Adão, pronto,
ele precisa de uma mulher, ele precisa de uma disjuntora, ele precisa de uma companheira. E a Bíblia diz que Deus o faz cair no pesado sono, e Deus faz a primeira incisão, né? Tira uma de suas costelas, e quando Adão se esperta daquele sono, ele vê uma mulher, ele, amor à primeira vista, começa ali a ficar apaixonado por Eva, e Deus cria aí a primeira instituição, que é a família, o casamento, que foi a primeira instituição que Deus criou antes de qualquer outra instituição. E Deus disse para Adão: olha, portanto o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e serão uma só carne. E ali Deus celebra o primeiro matrimônio, e Adão passou a ser feliz, mas ficou tão feliz que esqueceu de ir para o jardim adorar, e foi pecar, né, meus amados? Desobedeceu a palavra do Senhor. Até era interessante os irmãos entenderem que hoje há alguns professores de faculdade, cientistas, dizendo que o fruto proibido era a maçã. Agora, já os que seguem a teoria darwiniana, que é a teoria da evolução, já diz que o fruto proibido é uma banana. Mas, irmãos, era mesmo a maçã, a banana, o fruto proibido? O que os irmãos acham? A Bíblia não menciona qual era o fruto proibido. É que nas faculdades aí da vida, os professores acham que o primeiro pecado foi sexo. Adão se relacionou com Eva. Eles acham que foi isso, que foi o pecado de Adão e Eva. Mas se a Bíblia diz, amados, que antes da queda, Deus disse para Adão e Eva: crescei-vos, multiplicai-vos e sede fecundos, enchei a terra. Então Deus havia dado e criado eles para poder se relacionar e procriar. Então a visão da maçã é descartada. Já os da teoria de Charles Darwin, o naturalista inglês que criou a teoria da evolução, né? Ele fala que o homem há milhões e milhões de anos atrás era uma ameba era ele, né? Xingando a gente, né, amado? E depois passou por um processo evolutivo e chegou ao estágio do homem de Neandertal ou de Australopithecus, um macacão inclinado, né? E daí o homem veio do macaco. Então eles falam: se o homem veio do macaco, então o fruto proibido era uma banana. Que absurdo! A Bíblia não menciona qual era o fruto proibido. A Bíblia fala que o pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Por isso que nós podemos observar ali que Deus dá a Adão e a Eva o livre-arbítrio. Alguém me perguntou: bispo, se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que Deus deixou então? Falei: simples. Um dos atributos morais de Deus é a justiça. A Bíblia fala de atributos absolutos, que é o que eu mencionei antes, e fala de atributos morais de Deus. É a santidade, a justiça e o amor. Então ele é um Deus justo. Se ele deu livre-arbítrio a mim e a você, ele não pode impedir de nós fazermos o que nós queremos. Eu não podia. Só que a Bíblia diz, lá em Apocalipse 5, versículo 9 em diante, que Jesus havia sido sacrificado por Deus antes da fundação do mundo. Deus já sabia que Adão e Eva iam desobedecer, mas só que Deus cria, já estabelece esse pactum solutum, que no grego significa tratado de salvação para o homem. E por isso que a Bíblia diz que quando Adão e Eva desobedecem, Deus vai e os expulsa do jardim do Éden. Primeiro, eles desobedeceram e se esconderam, né? E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que todos os dias, irmãos, ao virar da tarde, Deus ia lá para o jardim para ter comunhão com Adão e Eva. Diga para o teu irmão: Deus deseja ter comunhão comigo e com você todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos fez um ser tricotômico. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23,
Paulo disse que o Espírito de Deus vos santifique em tudo, em espírito, alma e corpo. Nós somos um ser tricotômico. Então nós temos um espírito. E Paulo fala na carta aos Romanos que o nosso espírito é a sede de contato com o Espírito de Deus. E quando nós adoramos, como os irmãos adoraram aqui, quando os irmãos caminham para a igreja, vêm orar ou em casa vai orar, vocês estão colocando o espírito de vocês em sintonia com o Espírito de Deus. E Paulo fala na carta aos Romanos que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso que todos os seres humanos têm sede de adorar, irmãos. Todos. Eu não vou na igreja evangélica, mas vai procurar Deus numa pedra, né? Como nós vemos aí, os que pregam aí, né? O politeísmo e outros tipos de religiões aí mundiais. Eles adoram alguma coisa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou um espírito em nós, e esse espírito tem sede de Deus. Quando nós não adoramos, nós erramos o alvo. E quando erramos o alvo, cometemos no grego uma amartia, que amartia no grego significa pecado e também significa errar o alvo, meus irmãos. Então, quando você não adora, você está errando o seu alvo. Por isso, diga para o teu irmão, não perca uma reunião aqui na casa do Senhor. Venha adorar. Venha colocar o seu espírito em sintonia com o Espírito de Deus. Que quando você adora, o seu espírito entra em contato com o Espírito de Deus. E aí o Espírito de Deus te fortalece. O Espírito de Deus acrescenta a sua fé. A Bíblia diz em Gênesis 3:8 que todos os dias, ao virar do dia, Deus ia lá para o jardim do Éden ter comunhão com Adão e Eva, porque Deus nos criou para termos, em primeiro lugar, comunhão com Ele, em primeiro lugar, adorarmos a Ele, em primeiro lugar, colocarmos o primeiro mandamento: adorarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu ser, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então a Bíblia diz que Deus chegou lá, não viu Adão e Eva, que era costumeiro. Deus começou a gritar: Adão, aonde você está? Adão, aonde você está? Irmão, quando você não está no jardim da oração, Deus vai estar gritando pelo teu nome. Não fique distante da presença de Deus. Ore, porque Deus nos criou para vivermos de oração, para vivermos em intimidade com Ele. Mas voltando ao nosso raciocínio, né? Porque a Bíblia, ela puxa para tantos lados, né? Voltando ao nosso raciocínio. A Bíblia descreve em Gálatas 3:9 que os que são da fé são benditos, como crente Abraão. E Abraão começou a caminhar pela fé. E ele caminhando pela fé, Deus o fez prosperar primeiro. E a Bíblia diz que Ló, o seu sobrinho, estava com Abraão, também prosperou. Diga para o teu irmão, ande com aquele que tem intimidade com Deus, que você também vai ser abençoado. Você vai ser abençoado. Não ande com pessoa que não tem nada de bom para te dar, não, irmão. Né? Que a Bíblia diz, anda com um sábio e você será sábio. Josué, por exemplo, não saía do pé de Moisés. Aonde Moisés estava, lá estava Josué. Moisés estava na tenda da revelação, lá estava Josué. E a Bíblia diz em Números que quando Moisés entrava na tenda da revelação, o Shekinah, a nuvem da glória divina, descia sobre o tabernáculo ou sobre a tenda da revelação no deserto. E ali Deus falava face a face com Moisés. E Josué ficava lá só aprendendo. Em nome de Jesus, amado. Aprenda aqui com o patriarca, né? Apóstolo Paulo. Aprenda com ele, né? Esteja sempre perto, aprendendo. Porque quando você aprende, irmãos, vai chegar um dia que Deus vai nos levar para a eternidade. A Bíblia diz, no livro de Josué, que Moisés, com 120 anos de idade, ele estava com a sua visão perfeita, enxergava perfeitamente com 120 anos, né? Não precisava usar óculos, que também não tinha na época.
E a Bíblia diz que com 120 anos, Moisés não tinha ruga, tinha um rosto lisinho. Irmão. Eu estou caminhando lá para seguir a Moisés, né? E a Bíblia descreve que Moisés morreu. Quando Moisés morre, quem é que assume? Quem é que toma a posição de Moisés? Josué, aquele que andou com Moisés, que aprendeu com Moisés. Então é importante nós aprendermos, irmãos, primeiro, que vai chegar a hora que Deus vai querer usar você. Por isso que eu sempre ensino na igreja, irmão, comam a Bíblia, aprendam a palavra do Senhor, que quando vamos para o campo missionário, às vezes, irmãos, não tem livro, não tem recurso. No Brasil, né? Nós temos lá todas as versões bíblicas possíveis lá. E eu digo para os irmãos que passamos da casa de 50 milhões de evangélicos no Brasil, né? Só que fizeram lá uma estatística que só 10% dos crentes leem a Bíblia. Eu quero acreditar que aqui no Japão é 100% que lê a Bíblia. Amém, amados? Amém, amados? Porque estamos falando aqui que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. E a Bíblia diz lá na carta aos Romanos, capítulo 12, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ler a Bíblia, mais fé você tem. E aí você pode se igualar ao pastor George Miller, que foi o apóstolo da fé no século passado, que ele leu a Bíblia 200 vezes. 100 vezes ele leu a Bíblia só de joelhos. E ele se tornou o apóstolo da fé, porque ele fez 40 mil pedidos a Deus, e ele recebeu os 40 mil pedidos. Irmãos, ele foi além das promessas que a Bíblia fala. A Bíblia diz que há 32 mil promessas de bênçãos para aqueles que adoram a Deus, e esse George Miller foi a 40 mil. Então diga para o teu irmão, meu irmão, se você não quer 40 mil, nem 32 mil, pelo menos 20 mil, mas leia a Bíblia, que você vai ter fé e vai testemunhar as vitórias do Senhor na sua vida. Por isso que é importante ler a palavra, que ela acrescenta a nossa fé. Então a Bíblia, a palavra do Senhor nos relata que Abraão sai de Ur dos Caldeus, começa a caminhar pela fé, Deus o faz prosperar, o seu sobrinho Ló prospera com ele, aonde aprendemos que nós andarmos com pessoas que buscam a Deus, ela vai ser abençoada e ela também vai nos abençoar. É como uma certa feita um pastor já antigo falou para mim: o irmão Gilson, não lê muita Bíblia não, senão você vai ficar maluco. Eu falei: mas por quê, pastor? Irmão Gilson, tem passagens da Bíblia aí que não tem lá muita lógica. Falei: como, por exemplo? Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, diz que Jesus entrava em Jericó. No Evangelho de Mateus, fala que Jesus saía de Jericó. Lucas fala que era um cego e chamou Bartimeu. Mateus fala que foi 2 cegos curados nessa hora. Então, Gilson, não lê muita Bíblia não, você vai ficar meio gaga. Falei: não, pastor, a Bíblia se explica por si própria. Pastor antigo já, né? Falei: a Bíblia se explica por si. Mas como, Gilson? Falei: pastor, naquele tempo, quando Jesus curou o cego de Jericó, havia 2 Jericó. Havia Jericó romana, que havia sido construída por Herodes, onde ele fez um hipódromo nessa Jericó romana e fez um castelo para ele. Ficava a 1.500 metros da Jericó antiga, a cidade mais antiga da Bíblia. Então quem saía da Jericó romana entrava na Jericó bíblica, a cidade mais antiga. E é interessante, pastor, observar que realmente foram 2 cegos, que Mateus fala, mas Lucas destaca apenas o cego que tomou a iniciativa para buscar o milagre. Eu costumo dizer que Mateus revela Bartimeu e o vaso caruna, né? Porque na igreja há 5 tipos de vasos, né, meus amados? Há o vaso de honra, há o vaso de desonra, há o primeiro vaso, há o último vaso. Então a Bíblia fala
E há esse tipo de vaso na igreja. O vaso de honra é aquele que procura honrar a Deus na sua vida, na sua conduta, não fala palavrão, não xinga, né? E às vezes temos visto aí casos aí no Brasil, estava aconselhando um pastor esses dias, que ele ficava bravo e logo falava, comigo eu desço aço, ou seja, pega o revólver e mata. Falei, você é pastor, você é o quê? Pastor não prega isso, pastor prega vida, pastor prega amor, pastor não prega destruição, pastor não prega briga, pastor ele prega como Jesus pregou, o evangelho, a mensagem de Deus, a paz, o amor, porque se não houver amor no coração do pastor, ele nunca vai chegar no céu, porque a essência do cristianismo é o amor. Então um vaso de desonra é esse, irmão. Pessoas que usam o nome de Jesus para causar escândalo. Vaso de honra é aquele que honra a Deus em tudo. Primeiro vaso, quando o profeta foi na casa da viúva, mandou ela pegar vasos emprestados, e o primeiro vaso, ele jogou azeite, o azeite encheu, transbordou, passou para o outro. Os primeiros vasos na igreja são aqueles crentes que têm prazer em receber e em dar, meus irmãos. Porque ninguém nunca ganha Deus em dar, meus amados, né? Tem pessoas que na hora da oferta, ele vai e pega pequena, menor moedinha, né? Deus está te vendo, Deus te trata assim como você trata ele, né? Às vezes a pessoa tem condições de dar uma oferta boa, mas pega moedinha, migalha e dá para o Senhor. É assim que você quer que Deus te trata? Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmão. Deus apenas sabe que o dinheiro vai ajudar na manutenção, né? No pagamento de conta de luz, no aluguel. Vai ser necessário. Mas Deus não depende do nosso dinheiro. Então Deus quer apenas ver a nossa atitude de adoração. Então quando eu sou o primeiro vaso, eu tenho alegria em dar, eu tenho alegria em abençoar, eu tenho alegria em participar, em distribuir, em ser uma bênção. Porque a Bíblia nos revela que nós nunca conseguiremos ganhar a Deus em dar. Quanto mais nós damos, mais Deus nos dá, mais Deus nos faz prosperar, mais Deus abençoa a nossa vida. Esses são os primeiros vasos na igreja. Os últimos vasos, irmão, é quando o azeite chegou no último vaso, o vaso parou, o azeite encerrou. O último vaso na igreja é aquele crente que só quer para ele. Não quer mais transbordar, não quer mais passar para ninguém. É o crente egoísta. E nós não podemos ser crente egoísta. Nós temos que ser o primeiro vaso. E o último vaso é o vaso carona, né? Que o vaso carona foi esse cego que Mateus falou que era 2. E Lucas destacou o cego que tomou iniciativa. Estava lá na entrada da cidade de Jericó, com a sua capa, com a mão estendida pedindo esmola. E quando ele ouve um barulho de várias pessoas entrando em Jericó, ele gritou, quem está passando? É Jesus de Nazaré. E Bartimeu não pensou 2 vezes, pegou a sua capa, jogou fora e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que chegaram para Bartimeu e falaram, Bartimeu, para de gritar, para de incomodar o mestre. E Bartimeu disse, não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, às vezes quando começamos a orar, parecem muitos impedimentos para você não continuar orando, mas persevere em oração, persevere. E é interessante nós perseverarmos em oração, que na nossa perseverança nós vamos alcançar o milagre. Por isso que a Bíblia nos relata que Bartimeu não se importou, gritou mais ainda, e Jesus parou e olhou para ele e disse, que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então Jesus disse, vê, a tua fé te curou. Então a fé, ela é tremenda na vida do crente, que mesmo você achando que é impossível para você alcançar aquilo que você precisa, é interessante você saber que você tem um Deus no céu, que é todo poderoso, que é especialista em abrir portas aonde não existem portas, e há momentos que quando você chega numa sinuca de bico, o que é uma sinuca de bico? Às vezes acontece situação na nossa vida, que nós olhamos para um lado,
olhamos para o outro, não vemos nenhuma alternativa, não vemos nenhuma saída, né? A chamada sinuca de vida da vida, sinuca de bico da vida. Aí é a hora que eu ensino, irmãos, que nós temos que orar até Deus nos dar um rema. Porque existe 2 verbos gregos, tá? Logos e rema. Logos é Jesus, tá? Quando ouvirem falar logos, é Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No grego é logos, Jesus, o verbo eterno de Deus. E é o segundo verbo grego, que é rema. E rema é a palavra dizente de Deus. Ou seja, quando você está diante de uma situação que não tem alternativa, humanas, você vai orar, Deus te dá um rema. Deus manda você fazer algo. O que é um rema? Livro de Êxodo, quando Moisés saiu do Egito com os judeus, chegou diante do Mar Vermelho. Os judeus, quando viram o Mar Vermelho, e atrás a poeira do exército de Faraó, vindo para matá-los ali, eles logo entraram em desespero e começaram a murmurar. Então diga para o teu irmão, irmão, não murmure, por favor, em momento algum da sua vida. E a murmuração abre brecha para a maldição. E nós vamos falar com isso, mas antes vamos explicar. E quando o povo começou a gritar, a murmurar, Moisés, por que você nos tirou do Egito, Moisés? Será que lá no Egito não tinha túmulo suficiente para nós sermos sepultados lá? Nos trouxe para morrermos aqui no deserto? E ali Moisés, né, ficou meio preocupado, mas um homem de Deus não deixou se levar por aquelas murmurações, foi orar a Deus. E Deus falou para Moisés, Moisés, diga o povo que marche, porque eu, Senhor, irei pelejar por vós e vós calareis. Primeira lição, Deus só age na nossa vida quando nós estamos marchando, fazendo a obra de Deus. Se estamos aqui no Japão, Deus conta conosco para sermos os missionários dele aqui nessa nação. Então vai surgir problema, dificuldade, e às vezes tem pessoas que param, murmura, vai abrir brecha para maldição. Por isso que muitos aí entram em depressão, e a depressão é um poço sem fundo, é um abismo. A pessoa vai de mal a pior, até chegar um momento que ele desiste de viver e se suicida. Isso é o que a depressão gera no coração da pessoa. Às vezes uma depressão pode ser gerada também por raízes de amargura. A pessoa começa a desenvolver no coração mágoa, ressentimento. E o escritor aos Hebreus disse, não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, para que por ela vós não sejais destruídos, meus irmãos. Então aprenda uma coisa, quando nós estamos no exercício da obra do Senhor, pregando o Evangelho, nós vamos orar e vamos sempre estarmos em Provérbios 4, 23, né? Que diz assim, guarda com toda a diligência o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. O apóstolo Paulo, perdão, eu quando falo da Bíblia, estou tímido para conversar outros temas, mas para falar da Bíblia, a gente passa o dia inteiro, né? E eu não quero que ninguém durma aqui, né, irmão? Em nome de Jesus. Eu costumo pregar que há 5 áreas que nós não podemos dormir, e uma das áreas que não podemos dormir na hora do culto, né? Que a Bíblia diz em Atos 20, versículo 8, que Paulo estava pregando, se empolgou, foi pregando até meia-noite. No terceiro andar tinha um jovem chamado Eutico, que começou a cochilar e dormiu. Caiu do terceiro andar, morreu. Deu trabalho para Paulo. Diga para o teu irmão, não dê trabalho para o outro Paulo aqui, missionário do Japão, em nome de Jesus. Então, meus amados, Salomão fala em Provérbios 4, 23, guarda com toda diligência o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então nós devemos guardar, tomar cuidado. E às vezes surgem raízes de amargura. E o escritor aos Hebreus disse, não haja entre vós nenhuma raiz de amargura, para que por ela vós não sejais destruídos, amados.
Então a raiz de amargura começa às vezes com uma falta de perdão. Ah, não perdoa, irmão? Perdoa, irmão. Tempo atrás eu estava dando um estudo bíblico na Brasil para Cristo, e era 3 palestrantes. Eu palestrei sobre um tema. O pastor da igreja metodista orleana de Campo de Goitacazes, no Rio de Janeiro, foi palestrar e falou: irmãos, eu não vou palestrar hoje. Vou contar um testemunho do que aconteceu na igreja pentecostal lá em Campo Goitacazes. Ele falou, começou a testemunhar que a irmã, dirigente das irmãs daquela igreja, morreu. Morreu, o pastor falou: traga o corpo para a igreja, vamos fazer o velório na igreja. E durante a cerimônia fúnebre ali, o velório, Deus levantou a irmã com a mensagem profética. Ele levantou e disse para o pastor: meu ungido, essa mulher não está aonde você pensa que ela está. O pastor não gostou, né? Falou: irmã, cala a boca. A irmã está profetizando da carne, cala a boca. A irmã ficou com vergonha, ficou quieta. Continuou a cerimônia fúnebre. Quando deu 3 horas da tarde, pegaram o caixão, botaram em cima daquele carrinho, né? Porque o cemitério era próximo, saíram empurrando, e aquele cortejo fúnebre atrás. Quando ia chegando no cemitério, Deus levantou um irmão e disse assim: meu servo, eu já nem lhe chamo mais de meu ungido. Quantas das vezes eu já lhe disse que essa mulher não está aonde você pensa que ela está. Aí o pastor temeu: vamos enterrar logo essa irmã. Enterraram a irmã. Uma irmãzinha de idade do círculo de oração saiu dali interrogando e perguntando: Jesus, por que o senhor falou dessa maneira? Por que o senhor falou? E ela disse que ela chegou em casa, dobrou o joelho e foi orar. E ela orando, ela disse que o anjo do Senhor arrebatou ela espírito e levou até no Hades. Quando chegou lá no Hades, ela viu um monte de celas. E o anjo falou: vá até a última cela. Ela disse que em espírito foi até na última cela. Chegou na última cela, a dita irmã, com os seus costumes da igreja, roupa comprida, cabelo comprido, lá no inferno preso. E a irmã perguntou ao anjo: por quê? O anjo disse: ela tinha uma rixa com uma de suas irmãs na igreja. Veja a importância do perdão. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 11: se vós não perdoardes as dívidas do seu devedor ou do seu ofensor, nem tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Mateus 5, versículo 24. Jesus disse: se tu for até o altar levar a tua oferta, mas se tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta onde está, volta lá atrás, reconcilia-te com teu irmão primeiro, antes que você seja levado ao juiz, e o juiz te lance na prisão, e lá você fique até pagar o seu último centavo. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Então estou falando isso, que estamos na Santa Ceia hoje, né? É momento de comunhão. Eu espero e creio que todo mundo aqui ama um ao outro, né? Não existe nenhuma restrição. Amém, amados? Amém? Opa, não falaram muito amém, animado não, né? Então, meus amados, precisamos amar. Já vi, tem irmãos que falam: viver bem com o irmão lá no céu vai ser uma glória, mas viver bem com ele aqui na terra, isso é uma outra história. Não, tem que começar bem aqui para terminar bem lá. Porque João disse na sua primeira carta: se eu falo que eu amo a Deus, mas eu aborreço o meu irmão, eu me faço mentiroso, porque eu não conheço a Deus, porque Deus é amor. Nós somos convidados a amar. E nessa manhã de Santa Ceia, diga para o teu irmão: meu irmão, eu te amo em nome de Jesus. Te amo em nome de Jesus. Eu amo meu irmão mais velho, o apóstolo Paulo. Amém, eu te amo em nome de Jesus. Então, meus amados, aconteceu em Campo de Goitacazes. Isso é uma realidade. Quando morremos, irmãos, talvez vou falar aqui para os amados: quando nós morremos, o nosso espírito e alma, o nosso espírito é inseparável da alma e capacita a nossa alma a sobreviver eternamente. Então, quando nós morremos, o
Espírito e alma só tem 2 lugares para ir. Ou vai para o paraíso, ou vai para o Hades, ou Seol, que são palavras gregas e hebraicas, que é o estado intermediário dos mortos que morrem sem Cristo. Eu, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, evangelizamos um sargento da PM, senhor Alcedino, ele já reformado, com problema de angina, não podia andar direito. Fomos até a casa dele, pedi uma oração, fui até a casa dele, lá li o Salmo 104, versículo 15, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e ali falei que o azeite é símbolo do Espírito Santo, orei por ele, abençoei a vida dele, e saí, fui embora. O irmão que foi comigo no dia, 2 dias depois, falou: irmão Gilson, a dona fulana, esposa do senhor Alcedino, quer falar com o senhor urgente, porque o senhor orou por ele na quarta-feira, na quinta-feira ele morreu. Estava comigo, a minha oração matou o homem. E fui lá, cheguei até a residência da viúva, e ela disse: irmão Gilson, o falecido pediu que eu não deixasse de lhe falar o que aconteceu aqui em casa, quando o senhor saiu aqui de casa. E ela começou a falar: irmão Gilson, o meu esposo tinha angina, então não podia andar, eu e minha filha que auxiliávamos ele para andar, ele tinha dificuldade para dormir, não dormia bem. Só que no dia que o senhor orou aqui em casa, irmão Gilson, ele começou a falar, os irmãos foram embora, mas deixaram um anjo aqui dentro de casa. E ela falou: aonde você está vendo o anjo? E ele disse: aí, nesse canto, está vendo esse homem todo de branco aí não? E ela se arrepiou toda, né? E ela disse que ele se levantou sozinho do sofá, ela foi correr para ele: não, estou muito bem. Levantou sozinho e falou: olha, eu vou orar um pouco na varanda. Ela: você não pode, não, estou me sentindo muito bem, mulher. Deixa eu orar um pouco na varanda. E ele saiu para a varanda, e ela disse que encostou o ouvido na porta de vidro, né, que se ele caísse ela socorria, e começou a escutar o irmão Alcedino orar: Jesus, perdoa as minhas faltas. Jesus, tem misericórdia de mim. Começou a fazer uma oração de pedido de perdão. Começou a orar, orar, orar. Ela disse que daqui a pouco, irmãos, deu um uivo tão forte que ela se arrepiou todinho. O inquilino que morava na casa de cima, no dia seguinte, né, falou para ela que ele ouviu o uivo. Quando ele botou a mão na janela para ver o que era, a mão dele adormeceu, se arrepiou, ele tirou a mão. E ela disse que o Alcedino começava a gritar: eu te repreendo em nome de Jesus. Eu agora me reconciliei com Cristo. Você não tem mais autoridade sobre a minha vida. E ele repreendendo, repreendendo, repreendendo. Aquilo acalmou, ele silenciou e falou assim: Jesus, eu estou pronto, pode me recolher. E ele entrou, falou: mulher, eu estava orando ali na varanda, e aparecia um demônio todo peludo, feio, que queria me levar. Olha só, irmãos, ele ia morrer aquela noite, ia para o inferno. E ali começou a falar, e eu comecei a repreender ele, falar que eu renovei minha aliança com Cristo, que a minha vida agora pertence a Cristo. Ele saiu furioso pelo meio da rua aí, ô mulher. E eu, quando encerrei a oração, Jesus me falou que amanhã, 6 horas da manhã, a ambulância da PM vai me levar para exame de rotina no hospital da PM. Só que Jesus disse que, e vão me pegar aqui amanhã, 6 horas da manhã, mas quando eu chegar na enfermaria do hospital, ele vai recolher o meu fôlego de vida. Ela: não, mulher, Jesus que me falou. Então eu vou partir, se conforte com isso. Mas não deixe de falar para o irmão Gilson o que aconteceu aqui em casa. Aí ela disse que ele dormiu aquela noite igual um passarinho, né? Que às vezes tem irmãos que falam: eu dormi igual um anjo. Irmão, anjo não dorme, no céu não tem noite, só aqui na terra. Então está errando, né? Falando que dormi igual um anjo. Anjo não dorme. E ali, meus amados, ela disse que não teve problema nenhum, dormiu, que foi uma bênção. Quando deu 6 horas, a ambulância chegou, a enfermeira veio buscá-lo, e ele disse: enfermeira, aceita Jesus, só Jesus salva. A enfermeira: calma só, Alcedino. Disse: calma não, enfermeira, essa vai ser a última vez que você vai me levar para o hospital, porque meu Jesus disse
E quando eu entrar na enfermaria do hospital, ele vai recolher o meu fôlego de vida. E ali diz que chegou no hospital, o médico veio recepcioná-lo. Ele disse: doutor, aceita Jesus. Só Jesus salva. Calma, senhor. Não! Jesus disse que eu vou entrar na enfermaria, doutor, e eu vou para o céu, vou morrer. Aceita Jesus, doutor. E quando Alcedino entrou na enfermaria, o fôlego de vida dele foi recolhido. Eu louvei a Deus, irmãos, que o diabo não levou aquela alma para o inferno. Deus me permitiu pregar o evangelho, orar, e ele foi para o céu. Outro dia, agora, recentemente, fui levar meu carro ao mecânico, né? Estou no mecânico, um homem escuro lá de quase 2 metros de altura, movido por um espírito de 51, né? Bebia. E ali, eu comecei a falar com ele: aceita Jesus, amado. Essa bebida aí vai te dar uma cirrose. Ou você dando um bom dia a cavalo, né? Que a pessoa quando bebe, começa a tropeçar para lá e para cá, e você dá bom dia a cavalo. Vai cair na frente do carro e o carro vai te matar. Aceita Jesus. Ali eu comecei a pregar, os olhos dele se encheu de lágrimas. Pastor, tem culto lá hoje? Era uma quinta-feira. Eu falei: tem. Estou lá hoje, pastor. Te espero lá. Ele não foi, irmãos. Quando chegou segunda-feira, o mecânico me ligou: Bispo Gilson, o Alexandre está morto aqui dentro do carro. Olha só, irmãos. Deus me permitiu falar de Jesus para ele, porque sabia que estava chegando a hora dele partir. Aí o mecânico, agora chegou lá, ele falou: pastor, ô bispo, não põe a mão na minha cabeça não, que eu não quero morrer agora não. Eu falei: você não vai morrer agora. Apenas Deus nos manda pregar quando a pessoa está vivendo a hora final, e temos que falar de Jesus, que quem morre sem Jesus se perde na eternidade, meu irmão. E Jesus diz que quem se perde na eternidade vai para o Hades ou Seol, e lá no Hades ou Seol o bicho não morre, o fogo não apaga, e a pranto e ranger de dentes, né? Até alguém esses dias aí falou, o apóstolo Paulo, e quem vai para o inferno não pode ir sem dente, que tem que ter pranto e ranger de dente, né? Então tem que ir lá para ranger de sofrimento. Então, meus amados, é uma realidade. Por isso que nós temos que pregar o evangelho. Eu vou aqui parar o sermão na metade, né, irmão? Que eu não vou conseguir concluir a jornada de Abraão, né? Mas, em nome de Jesus, vamos pregar o evangelho. Eu estava esses dias viajando de Pernambuco, cortando a Bahia, né? Que corta a Bahia toda, chega no Espírito Santo para chegar no Rio de Janeiro. E estava o pastor Josevaldo comigo. E o pastor Josevaldo do meu lado, e ele falou: ô Bispo Gilson, eu nunca falei isso para ninguém. Eu vou falar para o senhor. Eu moro em Macaé, e lá tem um amigo meu que cresceu comigo da minha infância. Me ligou esses dias que o pai dele faleceu, e falou: pastor Josevaldo, o senhor pode fazer a cerimônia na capela tal do meu pai que faleceu? Ele disse: sim, prontamente. Ele disse que foi para lá. Chegou lá, ele em pé do lado do caixão. Ele falou, irmãos, que Deus abriu os olhos espirituais dele, e ele viu o espírito falecido correndo dentro da capela, desesperado, e chegou para o Josevaldo e falou: Josevaldo, fala para os meus filhos correr para a igreja. Fala para os meus filhos não ficarem brigando em casa, porque tem 2 demônios atrás de mim, querendo me levar para o inferno, e eu não quero ir para lá. Pastor Josevaldo não ficou branco, o apóstolo Paulo. Ficou pálido, viram que ele ia desmaiar, pegaram ele, levaram para a sala anexa, e ele falou que levantou, pegou o carro e foi embora. Eu falei: meu amado, que oportunidade você perdeu. Salomão fala que é melhor estar num velório do que estar num grande banquete. E quando estamos no velório, todo mundo reconhece que ninguém vai ficar para semente, e vai um dia partir para o outro lado da vida. E quem parte sem Jesus, irmão, demônios recepciona seu espírito e alma e leva para o inferno. Mas quem parte com Cristo, anjos recepciona o nosso espírito e alma e leva para o paraíso, que está no 3º céu, debaixo do trono de Deus, amados. Por que 3º céu? Porque nós temos o 1º céu, nós temos o 2º céu, e nós temos o 3º céu, que é a habitação de Deus.
O homem só chega até o segundo céu, porque o primeiro céu é o céu atmosférico, aonde o avião passa. O segundo céu é a estratosfera, aonde estão os astros celestes e os satélites. Mas o terceiro céu, o homem só consegue chegar lá se ele aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Então eu quero nessa noite, nessa manhã e nessa tarde, né, já deu meio-dia, apóstolo Paulo, fala, a hora voa. E nessa tarde, dizer para os amados, vamos em nome de Jesus a cada dia pregar. A Bíblia é tão profunda, que uma das minhas preocupações a asseverar a pregação, é que nós estamos vivendo nos últimos dias. Os irmãos estão vendo os noticiários aí, dessa guerra no Oriente Médio, o Irã querendo detonar Israel, né? E esse dia eu fiquei preocupado, porque em Ezequiel capítulo 37, tem uma profecia, que é a guerra de Gog e Magog. Quem já ouviu falar? Gog, irmãos, é a Rússia. Magog é um grupo de nações do Oriente Médio que vão se aliar à Rússia para invadir Israel. Os irmãos veem que hoje está crescendo o antissemitismo, que é o ódio a judeus. O presidente do Irã falou que Israel é um tumor maligno no Oriente Médio que precisa ser extirpado. Então eles estão se unindo para bombardear Israel. E a Bíblia diz que eles vão invadir Israel. Só que na guerra de Gog e Magog vai haver uma intervenção divina que vai derrotar Gog e Magog. Os judeus irão se despertar espiritualmente. Vai surgir os 144 mil judeus que são os pregadores no início da grande tribulação. Então aí a igreja já foi arrebatada, irmãos. Então eu costumo dizer para os irmãos que eu não vou morrer fisicamente, porque pelo andar da carruagem, a qualquer momento Jesus vai arrebatar a igreja e nós vamos ser arrebatados. Então, eu sou feliz por causa disso. Descobri o segredo, né? Que eu não fico velho, que eu sou feliz. Eu sei que não vou ficar muito tempo nessa terra, vou ser arrebatado, né? Nós vamos ser arrebatados, perdão. Não, os irmãos vão ficar tristes comigo, né? Vamos ser arrebatados em nome de Jesus. Então estamos vivendo a última hora. Então devemos realmente termos esse cuidado de podermos nos preparar. E eu quero nessa tarde convidar os amados a colocarem-se em pé, por gentileza, né? E eu estou previsto, como o nosso apóstolo Paulo mencionou, eu vim aqui para dar um abraço no meu irmão mais velho, pastor Carlos Kobayashi, né? Também sou mais novo do que ele. E graças a Deus, Deus fez uns movimentos aí, né? E as pessoas que nós conseguimos conduzi-las a Cristo estão falando, bispo, o Senhor orou por nós, Deus nos abençoou e nós aprendemos a amar o Senhor. O Senhor não vai nos abandonar aqui agora não, né? Eu falei, amém, então vamos orar. Se for sendo da vontade do Senhor, vamos retornar para fazer projeto missionário. E como, né, meu irmão mais velho, apóstolo Paulo, vamos estar sempre juntos para somar, querendo um dia que venha dar um seminário de escatologia bíblica, que é sobre arrebatamento, grande tribulação, estaremos à disposição. Mas vamos orar nesse momento e vamos entrar no ato da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche os vossos olhos e oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa tarde, Pai, lhe pedir obrigado, porque acabei de ministrar a tua palavra, a tua igreja. E o Senhor disse que quando a sua palavra sai, ela não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz. E no nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor fale melhor ao coração da sua igreja. Leve os seus filhos a rever os seus conceitos cristãos, de ler mais a sua palavra, de orar para a sua fé ser acrescida, Pai, para que os seus filhos possam estar, como Davi disse no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que os seus filhos venham ter essa fé inabalável e venha cada dia andar como Abraão andou, para serem benditos, para serem mais do que felizes, Pai. E em nome de Jesus, em ato contínuo, adentramos
a celebração da Santa Ceia do Senhor, desse momento sublime em que sabemos que iremos renovar a nossa comunhão com o Senhor. E no nome de Jesus, Pai, eu lhe oro e lhe peço que o teu Espírito nos direcione e continue a falar em nossos corações, para a sua glória e para o seu louvor. Amém e amém. Evangelho de João, capítulo de número